Vibradores, vibradoras, começa agora mais um episódio do melhor podcast do mundo, o Dibre da Vaca. Dessa vez estamos aqui para falar da goleada colorada sobre o Juventude, chupa Juventude, que tomou 4-0 do Colorado. Eu não esqueci, ficaram zoando no passado, vão cair junto e parece que vocês não voltam. Mas enfim, passada o momento #desabafo, o Colorado meteu 4-0 no Juventude, 2 gols de Johnny, um de Wanderson e mais um de Super Ed Edenilson, que foi muito vaiado quando entrou em campo, depois quando tocou na bola, aí assumiu a resposta do pênalti, bem batido, muito bem batido. Eu nem vou comentar nada, sobre por que não fez isso quando precisava de verdade, mas enfim, já me alonguei demais. Antes de chamar o nosso querido amigo, se inscreva no canal, deem like, joinha, compartilhem o vídeo e comentem aqui embaixo. Rodrigo Cordeiro, meu amigo, seja muito bem-vindo. Fala, Fernando, beleza? Belezinha, meu velho, belezinha. Contigo tudo certo, né? Depois dessa goleada aí. Cara, tem que estar, né? Tem que estar. É o Pena que mínimo não que eu espero. fez isso quando precisava, né, cara? Olha, isso que é o que me irrita. Pois então, quero saber de ti. A vitória, a goleada, boa atuação contra um fraquíssimo Juventude, que se tivesse na Série B era capaz de nem conseguir vaga para a Série A, que é muito fraquinho o time. E vaias para Edenilson. Quero saber de tudo. O jogo, a parte do Edenilson. O que você achou da partida, meu querido? É contigo. Cara, foi um bom jogo do Inter, né? Eu acho que não foi, talvez, uma das... Quando tu faz uma goleada, o time foi excepcional, aquela coisa toda. Mas eu acho que no início do jogo, o Juventude ele impôs uma certa dificuldade para o Inter, né? Até mais ou menos os 15, 20 minutos ali, onde ele avançou as linhas de marcação, marcou pressão mesmo, né, fazendo o Inter abusar do balão, né, da ligação direta. E aí, nessa ideia, o Juventude conseguiu produzir, até criou algumas chancezinhas ali, nada muito perigoso, porque aí entra a grande questão, que é a qualidade do time do Juventude. Para mim, esse time do Juventude, ele brigaria, talvez, por um meio de tabela numa Série B. E olhe lá, entendeu? Não sei, eu tenho certeza que não estaria brigando para subir, mesmo nesse ano em que, ainda mais neste ano, né, em que temos talvez 4, 5 forças maiores ali na Série B, mas é um time fraquíssimo do Juventude, que com certeza vai ser um dos 4 rebaixados desse ano. E aí entra aquela questão, né? Uma coisa é tu cair e voltar no ano seguinte. O Juventude ele não tem a menor perspectiva de volta. E tomara que não aconteça com ele o que aconteceu com o Brasil de Pelotas, agora que acabou indo para uma Série D, né? Vai pipocando, quando o time está num momento tão péssimo, começa a pipocar e é um abraço, né? E aí para sair de divisão é uma barbada. Mas sobre o jogo, assim, eu acho que o que fica para o torcedor, né? Fora a goleada, fora a boa apresentação, tu conseguir ver, principalmente na ideia dessa mudança dos jovens, né, de entrar um pouco mais essa gurizada, o Maurício chamando um pouco mais a responsabilidade, fazendo, apesar de não ter sido participativo nos lances de gol, mas fazendo uma ótima partida, né, tendo o principal dele, que é o chute de fora da área, mas arriscando, tentando passes, eventualmente vai errar, mas participando do jogo em vários momentos, né? Eventualmente pelo meio, pela ponta esquerda, pela ponta direita, sendo essa ideia de um meia que o Inter precisa, né? E eu acho que ele conseguiu, pelo menos assim, no jogo de hoje, corresponder muito bem. E também pelo Johnny, que a gente sabe que é uma das promessas do Inter há algum tempo, né? Se fala muito dele, sempre se falava que ele ia ser o sucessor do Rodrigo Dourado ali na questão do primeiro volante. Hoje o Inter tem o Gabriel, que é uma figura muito boa, né, como jogador, é um cara que eu acho que se firmou e foi crescendo agora mais com o Mano Menezes, e aí o Johnny fazendo como se fosse uma segunda função de meio campo, com um pouco mais de liberdade para sair para o jogo, e ele até tem um pouco de qualidade para fazer isso. Acho que ele não tem tanto essa característica de marcação, de
de roubada de bola, de ímpeto físico, mas ele tem uma boa chegada à frente. E aí fez 2 belos gols de cabeça, né? O que abriu a goleada e o terceiro gol. Fica ali a balança do Depena, né? Porque eu acho que ele tem caído muito de rendimento nos últimos jogos. Ele tem sido um jogador menos participativo. Hoje, para mim, se tivesse que colocar o Pedro Henrique, eu tô achando que daqui a um pouco poderia vir a ser na função do Depena, na vaga do Depena, né? Daí daqui a um pouco recuando um pouquinho mais o Maurício para fazer aquele lado esquerdo. Mas porque, né, eu sou um defensor do Pedro Henrique como titular. E, cara, ele bateu um pênalti patético, né? Se não fosse o Wanderson na qualidade dele ali e velocidade. Cara, ele bateu pior do que ele bateu o pênalti contra o Melgar. Ele conseguiu bater mais próximo do meio do gol e parece que mais fraco, sabe? Bem diferente daquele pênalti que ele bateu logo que ele chegou no Inter, que estufou a bochecha da rede. E ainda me chamou mais a atenção que, por ele ser canhoto, né, ele costuma bater cruzado para o lado esquerdo do goleiro e a bola pegando na bochecha da rede. E esses 2 pênaltis que ele errou, ele tentou fazer uma batida diferente, uma batida, vamos dizer assim, reta, né, na perna esquerda para o lado direito do goleiro, e os 2 ele bateu muito mal. Mas eu acho que o Inter fez uma boa partida. Eu acho que o Inter foi dono de todos os momentos do jogo, tirando ali os 15 primeiros minutos ali onde o Juventude conseguiu até uma superioridade, né, por pressão e tudo mais. Mas o Inter, quando conseguiu botar a bola no chão, criou bastante, teve muitas chances. O Alemão foi uma figura muito bem no jogo, muito bem mesmo. O René foi um outro jogador muito bom. A zaga do Inter está bem segura. Eu acho que o Bustos ele está um pouquinho mais apagado, porque também, de uma certa forma, o Wanderson puxa o jogo para o lado esquerdo, né? Então o Bustos ele aparece um pouco menos na construção de jogadas, mas eu acho que ele segue sendo extremamente participativo. Eu acho que não tem como tu não falar que o time do Inter como um todo está jogando bem, né? Principalmente quando enfrenta adversários um pouco mais fracos, mesmo no Beira-Rio, mas tem conseguido, de uma certa forma, bons resultados. E agora a gente vai para um duelo, eu acho que talvez bem determinante contra o Corinthians, né? Para saber o que vai ser desse Inter, porque até então o Inter fez algumas boas partidas contra times grandes dentro do Beira-Rio, fez alguns bons enfrentamentos com times grandes fora do Beira-Rio, porém os resultados normalmente não são favoráveis, né? Então é onde o Inter perde pontos. Ele faz bons duelos, mas perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Galo. Então, tipo, são os times que estão mais à frente na tabela, né? Então vamos ver. Eu espero que de repente o Inter consiga se reorganizar como um time para jogar fora de casa, né? Agora com essa ideia desses mais jovens, ou daqui a um pouco aproveitando os mais cascudos que tem no elenco, e que consiga um bom resultado. E só para não deixar passar, né, a parte do Edenilson, a gente viu, né? Ele foi bem vaiado quando teve o seu nome anunciado. Quando ele foi entrar em jogo, de uma certa forma, as vaias se sobreporam, mas chegou um momento em que os aplausos, né? Pô, o jogo tá 3-0, aquela coisa toda. Ainda é um ativo do clube, é um jogador a nível de seleção brasileira. Deu uma amenizada. Quando ele tocou na bola, em alguns momentos a torcida vaiava, mas outros tantos aplaudiram. E aí isso foi perdendo força. E aí, cara, eu não acho. É aquela coisa assim, ó, eu sou um defensor do Edenilson porque eu acho ele um bom jogador, né? Eu acho ele um ótimo coadjuvante. O problema é que não dá para te dar uma responsabilidade de um craque para um coadjuvante. E o Inter, por muitos momentos, se fez valer disso, né? Tentou jogar uma responsabilidade maior para ele. Mas eu acho que o Edenilson ainda pode vir a ser muito útil para esse elenco do Inter, não só como jogador, mas como pessoa, como profissional, porque eu acho que ele foi um cara que nunca deixou a peteca cair, ele nunca teve grandes momentos no Inter, ele sempre teve talvez momentos muito mais abaixo, assim, de críticas e pauleira, e ele sempre se dedicou, sempre se entregou. Eu acho ele um ótimo jogador, e eu fiquei muito feliz que ele fez o gol de pênalti, batendo do jeito que ele sempre bateu. Hoje ele foi um pouco mais feliz, de repente porque o goleiro do Juventude não estudou tanto a batida dele, ele bateu mais ou menos igual o que ele sempre bate, eventualmente ele ainda consegue botar a bola um pouquinho mais para o lado direito, né, da batida dele, para o lado esquerdo do goleiro, e aí torna ainda mais impossível de pegar a bola,
mas hoje o goleiro não teve aquele impulso a mais que, no caso, o goleiro do Melgar teve e fez a defesa. Mas eu acho que ele fez ele bateu o estilo Edenilson, né? Seria estranho se ele batesse de uma forma diferente, e aí sim a massa ia enlouquecer, de repente, por que não sentou uma porrada na bola quando jogou aquele jogo, quando bateu aquele pênalti contra o Melgar. Mas é que isso eu acho que também a gente tem que deixar passar, já faz um tempo dessa eliminação, é bola para frente e ver o que o Inter é capaz nesse Campeonato Brasileiro. Sim. Cara, o que eu vou te dizer? Eu acho que o pênalti dele foi muito bem batido, indefensável. Mesmo se o goleiro soubesse onde ele ia bater, não ia pegar. Foi muito alta, foi muito boa a batida. Então eu não vejo como ter defendido. O que fica, eu acho que pro torcedor colorado é aquela coisa, né? Que até rola um meme na internet do ciclo do Edenilson, né? No Inter. Se esconde jogo grande, faz gol em time pequeno e tal. Tipo, de novo, bateu o pênalti magistralmente. Mas um jogo decidido. Aí fica aquela coisa, porra, por que quando precisa não faz isso, né? E fora essa parte do Edenilson, falando sobre o time do Inter em si, cara, eu acho que hoje é um jogo difícil de avaliar, porque o Inter foi bem realmente em tudo, mas é mais pela fraqueza do adversário. Juventude, cara, chega da pena, sabe? É muita discrepância técnica. O Inter meteu 4-0 e em poucos momentos se ouviu o Inter realmente, eu não vou dizer fazendo por merecer, mas sabe? Aquele jogo de abafo, pressão pra cima, foi 4-0 natural. Me pareceu uma atuação tranquila do Inter, segura. Não era aquela atuação tipo, sangue nos olhos, mata-mata, temos que jogar. Foi uma atuação normal e mesmo assim foi 4-0 e poderia ter sido mais, dada a diferença absurda entre os dois times. Então acho que isso, para mim, destaca mais do que as atuações individuais. Claro, falou, o Busto foi bem, o Alemão foi bem, ainda teve muitos jogadores bem, mas na minha visão também, né, muito pela fraqueza do Juventude, que fez com que o Inter goleasse, não sofresse nenhum susto e, cara, não foi tipo aquela atuação que eu digo assim, que o time correu o jogo inteiro, saiu todo mundo extenuado e goleou. Não, o Inter fez o que tinha que fazer, não fez feijão com arroz, que ele foi goleado, né, mas, sei lá, foi uma atuação muito, muito soberba do Inter, muito acima da média contra o Juventude, sim, sem ter feito tanto esforço quanto se costuma ver em goleadas, né? E isso é bom, é a terceira vitória seguida do Inter, tá dando um respiro. Hoje ainda estava sem o Mano Menezes na Casa Mata, né? Foi o Sidney Lobo que comandou a equipe. Deu para fazer algumas mexidas. Eu achei interessante também o Joey, que falou, fez 2 gols, foi muito seguro ali. Mas também aquela coisa, ele ficou sem tanta incumbência de marcação, porque o Juventude é meio que aquela coisa de alguns jogadores do Grêmio, né? A natureza marca, né? A natureza se faz o serviço. E que citar também um pouco do Edenilson. Cara, eu entendo a torcida do Inter tá puta com ele, porque é o cara que muitas vezes fica com a fama de se esconder em jogo grande. Só que, cara, a torcida pega no pé dele, avacalha com ele, como se ele fosse o Janderson do Grêmio, sabe? Um perna de pau completo que, pelo amor de Deus, sabe? Eu sei que o Inter também, a torcida pega no pé dele porque espera dele, que ele é bom jogador. Mas ele tem aquilo que nós já falamos, eu concordo com a tua fala, ele é coadjuvante, cara. O erro é mais de quem põe ele como a estrela da companhia do que dele em si. Tudo bem, ele deveria fazer gols em jogos importantes e tal, mas ele não deveria também ter toda essa pressão, não é pressão, esqueci a palavra, na verdade. Que essa responsabilidade, né? Deveria ser de outro jogador, devia ter um outro craque no time para ele auxiliar este craque. Mas enfim, o jeito que a torcida do Inter fez hoje ali, o gol de pênalti deu uma aliviada, porque antes do gol eu diria assim, cara, isso é fim de ciclo total, sabe? É fim de ciclo, a torcida realmente está expulsando o cara do clube. Mas depois do gol, teve alguns aplausos e tudo mais, então talvez é para contornar, né? Eu, como gremista, né, não sei muito o que pensar, porque eu acho ele um bom jogador, mas me agrada que ele desaparta em jogos grandes, né? Mas, cara, em termos de peça, sim, eu acho que seria uma perda para o Inter mais do que uma notícia boa, sabe?
O Inter tá com o timezinho encaixando e tal. Tá tendo agora não só time titular como o banco. Então acho que não era a hora, cara. Ainda mais ganhando de 3-0. Vai naquele tamanho, assim, eu achei completamente desproporcional. Ainda mais que não foi no jogo seguinte a eliminação. Já faz um tempo, já deu uma acalmada. Então aplaude o cara, abraça o cara, sabe? Não precisa gritar o nome dele. Mas aplaude e deixa, sabe? Mas É que, vaiar, acho que é que corta o clima da vitória. na verdade foi o primeiro jogo que ele jogou no Beira-Rio, né? Porque É, isso vale é. lembrar que logo em seguida o Inter enfrentou o Fluminense e aí o Edenilson foi poupado. Então no jogo de hoje foi a primeira É aparição dele verdade. novamente. É Então, verdade, de uma teve isso. certa forma, é o primeiro jogo pós-eliminação, podemos dizer assim. Mas eu concordo contigo. Eu acho que essa essa porrada, né, no Edenilson não deveria ser somente no Edenilson, né? Deveria ser na atitude do clube da forma como jogou contra o Melgar. O Inter ele não jogou respeitando o que poderia ser o jogo. Ele jogou achando que a qualquer momento iria ganhar, entendeu? Então Exatamente. não é a atitude do Edenilson de perder um pênalti. Na verdade, o Inter não tinha que ter deixado chegar nessa situação de pênalti. É O Inter isso tinha que ter aí. É matado o isso jogo, aí. porque é infinitamente maior e melhor do que o Melgar. E aí é isso que eu acho que o torcedor tem que saber dosar, porque tu não pode culpar uma pessoa por um erro coletivo. Daqui um pouco, o Gabriel teve um erro tão infantil quanto o do Edenilson, em cometer uma falta no meio do campo, dando um pisão. Ah, é discutível se era para cartão vermelho ou não, mas ele deu a brecha para isso. Tu entende? Então isso me incomoda. E só agora voltando um pouquinho do jogo, cara, eu juro pra ti que eu não entendi aquele gol anulado do Vitão. Eu percebo que tem sim um toque do Wanderson no goleiro, mas, cara, a bola já tinha passado. A bola já tá quase dentro do gol. Pois então, cara, o que eu vou te dizer? É Isso é uma umas coisa, coisas sabe? que não. Cara, isso é uma coisa que me irrita, cara, sabe? Porque o goleiro é Deus dentro do jogo. Não pode tocar no goleiro. Só que Né? isso é ridículo, cara. É ridículo. O goleiro pode de tudo, cara. O goleiro pode patifar no jogo. Tu pode tocar um dedo no goleiro. Faz aqui assim no goleiro, ó. Ah, É é falta. falta. Porra, não é, cara. O goleiro é um jogador como os outros. Falta é falta, não falta é não falta. Se tu esparrou nele e ficou no chão, deixa seguir, faz o gol e aí vê se foi falta ou não e dá o gol, E sabe? seguinte, né? Tu já tem que validar o gol, porque aquele goleiro não pode tomar aquele gol. Desculpa, Começa por aí. um bom goleiro não pode tomar aquele gol. Cara, Concordo. de ter a bola tá passando pelo goleiro, meu, já valida o gol. Azar. Se o cara tivesse dado 2 pés no peito do goleiro, gol. Azar. Porque o goleiro não pode falhar daquele jeito, tá ligado? Não merece ter o gol anulado depois Não, dessa, não, cara, não pelo amor. merece, não merece, não merece. Mas, meu querido, mais alguma coisa a acrescentar sobre essa vitória colorada? Cara, não, acho que é isso, né? Fica aí agora o próximo confronto aí, ver e esperar o que pode ser mais desse Colorado aí. Safado, sapeca. Pois então, né, meu velho? Já passando aqui, né? Próxima rodada, jogão, Corinthians e Inter na Neoquímica Arena, domingo, às 4 da tarde. O Corinthians que, no momento, né? Até estranho, jogo segunda-feira, 21h30, né? Enfim, Uhum. no momento o Corinthians vai vencendo, vai batendo o Bragantino e ficando à frente do Inter pelo número de vitórias. O Inter que, por enquanto, né, com essa vitória do Corinthians, está em quinto com 42 pontos, empatado em pontos com Corinthians e Fluminense e um atrás do Flamengo. Então, muito bem o Inter, podendo ficar até em segundo lugar na próxima rodada. E o Palmeiras nadando de braçada, não tem nem muito o que falar, né? Tá muito bem a equipe palmeirense, franca favorita ao título. E antes de encerrarmos ainda aqui, meu querido, já que para gremista essa semana é uma desgraça, né? O Inter ganha na segunda, o Grêmio joga na terça e na sexta. Olha, 2 jogos na semana não é de Deus. Ai, ai. No futebol feminino, né? Tivemos também no domingo o jogo das Gurias Coladas contra o São Paulo, 1-1 no Beira-Rio. Jogo de volta no dia 12 de setembro em São Paulo, na Arena Barueri. Acompanhei esse jogo do Inter.
Achei uma atuação fraca das gurias coloradas. Elas costumam jogar muito mais do que jogaram, inclusive ganharam do São Paulo na primeira fase. Mas, como é que eu vou dizer, né? Eu senti desse empate do Inter, é o empate do time que vai, talvez, ser campeão, mas que vai para a final. Porque o empate é aquele time que é superior e mesmo jogando mal, escapa da derrota. O Inter jogou mal, o São Paulo foi melhor, talvez tivesse merecido a vitória, mas eu vi o Inter, sabe, aquela coisa de, a gente não tá legal, mas vamos lá, ainda conseguiu um empate, então tá muito vivo e eu acho que tem tudo para conseguir essa vaga na final no jogo de volta lá em São Paulo. Eu consegui ver um pouco também, eu vi um pouco do primeiro tempo e um pouco acho que os últimos 30 minutos do segundo tempo. Pelo que eu vi, tá? Pelo que eu vi um São Paulo muito ir mais, até porque eu tava fora de casa. E aí, então, o São Paulo teve um primeiro tempo mais soberano, mais dominante, né? Mais presente até dentro do campo do Inter. Sim. E o segundo tempo eu já achei o Inter bem superior até o São Paulo. E acho que o Inter poderia ter vencido a partida, porque no final ali, pelo menos nos últimos 15 minutos, criou algumas chances, teve algumas chances. Assim, aí foi realmente... Foi para um abafa ali e acabou pecando, né, na finalização. E na falta, de repente, de um pulso maior até da própria árbitra, que, cara, o que a goleira do São Paulo fez foi o que a gente estava falando, assim, foi a patifaria, né, extrema, assim, ela ganhou tranquilamente, ela sozinha, de 5 a 10 minutos do jogo, assim, porque a bola saiu do lado esquerdo, ela pegava a bola e ela atravessava, botava a bola lá do lado direito, fingia que ia tocar para a zagueira, aí mandava todo mundo correr e chutava, e a juíza tava tudo certo, tava tudo de boa, assim. Então muito tu vê que isso. bem fraca. Pô, e escudo FIFA, né? Mas eu acho que o Inter realmente, como tu falou, assim, fez uma partida abaixo das demais, né? As gurias coloradas acho que foram abaixo do que normalmente costumam ser, e tem tudo para fazer um bom duelo lá com o São Paulo e se tudo der certo, né, conseguir uma inédita passagem para a final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem tudo para isso mesmo, até porque as mais time. são... É mais tímido que o São Paulo. É mais time que o São Paulo e é uma das melhores equipes do Brasil, né? Rivaliza para mim pau a pau com Corinthians e Palmeiras. Então, acho que tem tudo para ir para a final, realmente. Mas, meu querido, então é isso. Agradecer a sua presença, meu querido amigo Rodrigo Cordeiro. Feito, Fernando. Até a próxima, meu querido. Feitorei, meu velho. Até a próxima. A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos provavelmente amanhã para falar de Grêmio e Criciúma. Expectativas? Nenhuma, ainda mais que Janderson deverá ser titular. Então, amanhã a gente vê o que vai acontecer, mas eu não aposto em vitória do Grêmio. Não aposto mesmo. Se inscreva no canal, like, joinha, compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima.